Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Um pequeno esclarecimento com relação ao baile. Não está sendo promovido por nós, Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, mas por alguns amigos que vão destinar toda a arrecadação de alimentos para o nosso Centro Espírita. E nós esperamos, claro, que a arrecadação seja bastante proveitosa, né? Reforçar a nossa cozinha lá no Solo Sagrado. Bem, no início desse ano, em fevereiro, nós estivemos aqui num domingo de manhã e tecemos alguns poucos comentários acerca de religião. E o tempo foi passando, e conversando outro dia com a dona Valquíria, ela nos pediu para que passássemos esse mesmo tema numa terça-feira à noite. Deu uma pequena evoluída o texto de fevereiro para cá, e nós gostaríamos de dividir com vocês. Porque o problema do entendimento religioso, ele está presente no mundo todo. Basta ver os conflitos que ainda existem no mundo todo, vinculados a esse ou aquele entendimento religioso, a essa ou aquela seita religiosa. E também serve para que nós possamos refletir acerca do nosso papel dentro da nossa religião. Vamos discutir um pouquinho hoje, então, sobre religião. A definição clássica de religião é elo entre criatura e criador. Mecanismo que religa o homem ao seu criador. Leon Denis diz que esse elo, antes de ir ao criador, deveria unir as criaturas entre si. Emmanuel chama esse elo de divino. Ou seja, nós todos temos uma necessidade intrínseca ao nosso espírito de nos ligarmos ao Criador. E é claro, nas possibilidades do nosso entendimento, nós o fazemos de acordo com a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento. Vamos discutir um pouquinho. Lembrando uma outra definição ainda de Emmanuel. No livro intitulado Emmanuel, Emmanuel diz que religião ainda na Terra, e nós não podemos esquecer isso, religião ainda é uma questão de organização humana. Emmanuel está querendo nos dizer que, como não há seres humanos perfeitos aqui na Terra, as suas organizações também não são, nem mesmo as espíritas. Estão sujeitas aos erros de interpretação e de administração por aqueles que estão nas posições de comando. Isso precisa ficar claro, nós vamos discutindo um pouco mais à medida que o nosso bate-papo vai acontecendo. A religião nasceu aqui no nosso planeta, ou o princípio de religião nasceu aqui no nosso planeta há aproximadamente 100 mil anos. E alguns fatos muito interessantes se deram a partir de 100 mil anos. Houston Smith, em Religiões do Mundo, e o padre Valdomiro Piazza, em Religiões da Humanidade, são unânimes em dizer que o processo foi mais ou menos assim, dessa forma que nós vamos dar uma resumida, em função também de terem sido comprovadas questões, sido comprovadas através de descobertas científicas. Mas há um dado muito interessante. No nosso planeta hoje, ainda existe uma comunidade de espíritos encarnados, várias, 2, 3, 4 comunidades de espíritos encarnados, que vivem como nós vivíamos há 100 mil anos atrás. Os aborígenes australianos, por exemplo, vivem hoje como nós, enquanto humanidade, vivíamos há 100 mil anos. Então, aquilo que se descobriu através da antropologia, da arqueologia, pode se verificar na prática, em loco, lá na Austrália, por exemplo, ou junto aos esquimós. Mas o que é que ocorreu há 100 mil anos atrás para iniciar, ou que tenha iniciado o processo de religião? Nesse começo de milênio, Dr. Francis Collins, o gerente do Projeto Genoma, o responsável por todo o Projeto Genoma, que durante 12 anos gerenciou o sequenciamento do nosso DNA, ele editou um livro muito interessante chamado A Linguagem de Deus. E há duas coisas que nos chamam muito a atenção, além de todas as informações que traz, claro.
A primeira delas, ele diz que, analisando todo o nosso DNA, a ciência entende que há mais ou menos 100 mil anos atrás, o ser humano começou a falar. O ser humano começou a falar. A outra coisa que nos chama a atenção, depois nós vamos dar sequência na questão da fala, é que o Dr. Francis Collins, em nome da ciência, diz que o DNA nosso parece algo planejado. E aí ele entende que se é algo planejado, tem que haver necessariamente um planejador, Deus. Por isso que ele diz, ele põe como nome do livro a linguagem de Deus. Isso posto, vamos voltar aqui à questão da fala. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, é um dos livros mais espetaculares que a mediunidade humana já ofereceu para todos nós. E a partir do capítulo 10 até o capítulo 15 aproximadamente, o Dr. André Luiz nos traz algumas informações muito interessantes. E ele diz, em 1958, que é quando o livro foi escrito, que o homem começou a falar no Paleolítico, há mais ou menos 100 mil anos atrás. Ou seja, a informação confirmada pela ciência através do Dr. Francis Collins já não tinha sido transmitida por André Luiz há 50 anos atrás, dizendo que o homem começou a falar há mais ou menos 100 mil anos, e é aí que começa todo um processo de desenvolvimento dos nossos espíritos aceleradamente. Por quê? Dr. Francis Collins fala que nós começamos a falar porque houve uma alteração genética. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala para nós que houve uma alteração plástica, vamos dizer assim, no perispírito do nosso mundo humano, e ao reencarnar esses espíritos com uma mudança, com uma plástica no seu perispírito, formou o nosso sistema fonador. Então, a noção da fala e o desenvolvimento da fala vem através de uma alteração no nosso perispírito lá no mundo dos espíritos. Não é novidade para todos nós, porque nós fazemos cirurgias plásticas aqui na Terra. A ciência médica faz cirurgias plásticas aqui, imaginemos a ciência do espaço. Então ele diz que os construtores divinos fizeram algumas alterações no perispírito humano, de forma que o homem viesse à Terra e começasse a falar. Quando o homem começou a falar, algumas coisas começaram a acontecer. O efeito da fala é que começou a induzir nas pessoas a necessidade de uma resposta ou de uma participação, o que viria a ser um diálogo. Então, consequentemente, o homem precisou desenvolver no seu mundo intelectual uma atividade intelectual para que pudesse conversar com as pessoas. Com isso, o homem passou a ter o pensamento contínuo. Ou seja, até então, o homem vivia tão somente com pensamentos fragmentados, como os animais. A partir do desenvolvimento da fala e ao longo desses 100 mil anos, o homem vem desenvolvendo o seu raciocínio e ele adquire a possibilidade de pensar continuamente. Quando o homem começa a pensar continuamente, por conta da fala, ele desenvolve dentro de si, ele que é o princípio inteligente do universo, ele desenvolve o questionamento. O homem começa a perguntar os porquês da vida. Ele começa a indagar a respeito das coisas. Ele começa a indagar a respeito dos fenômenos naturais. Ele começa a indagar a respeito das circunstâncias na qual ele vive. Com isso, diz André Luiz, que nós atingimos a maturidade espiritual. Ou seja, nós adquirimos uma consciência de uma realidade, e essa consciência passa a ser então o nosso guia aqui na Terra. A partir de cerca de 100 mil anos, André Luiz nos explica que nós passamos a ter consciência, e com isso a maioridade espiritual chegou para a humanidade. Quais são as consequências disso? Quando o homem adquiriu o pensamento contínuo, explica André Luiz, ele por consequência tem uma outra possibilidade, que é sair do corpo físico enquanto o corpo físico está dormindo. Ele já não vive mais preso só no corpo físico. André Luiz explica que a partir da possibilidade do pensamento contínuo, nós passamos a sair do corpo físico
quando o nosso corpo dormia. Ora, quando o espírito sai do corpo físico e vai ao mundo dos espíritos, ele começa a ver um mundo totalmente diferente daquilo que ele está acostumado. Que ele está acostumado com a vida de relação, ele não sabe nem mesmo como é que funciona essa vida de relação, ainda é o homem das cavernas, né? Está vivendo nas cavernas, nas grutas, debaixo das árvores, vivendo da caça e da coleta, e aí ele vive uma vida muito difícil, de muito sofrimento. Esse homem começa a frequentar o mundo dos espíritos. Ora, segundo André Luiz, o pensamento contínuo gera uma energia. Como o pensamento contínuo lá atrás era de seres extremamente animalizados, as energias geradas eram extremamente densas. Então, quando ele saía fora do corpo físico, ele encontrava um mundo de penumbra, um mundo de dificuldades, que ele sequer imaginava do que se tratava. Quando ele voltava ao corpo físico e acordava, ele tinha noção de que tinha ido em lugares muito complicados, de muito sofrimento, muito disforme, e por isso ele sofria também já com medo dessa condição do outro lado da vida material. Vamos continuar conversando então acerca das descobertas junto com André Luiz. De 100 mil anos para cá, o homem começou a sepultar os mortos. Até então, aonde morria, o corpo ficava em decomposição. De 100 mil anos para cá, o homem começou a sepultar os seus mortos. E com isso, ele começou a criar determinados rituais e cerimônias. E foi desenvolvendo, cada um em sua condição, entendimento. O enterro com flores, com alimentos, escavado, com pedras, com os pertences do falecido. Em alguns lugares, em cada lugar tinha um jeito diferente. Em algumas culturas, ao longo desses 100 mil anos, enterrava-se as pessoas na forma de um feto, ou seja, preparava o corpo como se fosse um feto, e a ciência entende que já se especulava que esse ser voltaria à vida, ou do outro lado, ou voltaria à vida aqui no corpo físico. Em alguns lugares ainda da Europa, alguns corpos eram enterrados em vasos, ânforas, que simbolizavam o útero materno, como se aquele corpo sem vida fosse um processo de gestação para uma nova existência. Os egípcios, todos nós sabemos, desenvolveram um ritual e um cerimonial com as múmias. Preparava-se o corpo para que esse espírito que deixou o corpo, quando voltasse à vida, o corpo estava preservado para ele continuar a viver aqui na terra. Era o entendimento dos egípcios. Ou seja, cada um de nós foi criando um certo ritual. Os gregos, interessante os gregos, desenvolveram o ritual de enterrar as pessoas, de sepultar as pessoas com moedas tapando os olhos ou debaixo da língua. E essas moedas eram endereçadas para Caronte, o barqueiro que atravessava a alma pelo rio Estinge, que é o rio da morte, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Se a moeda não tivesse nos olhos ou debaixo da língua, o barqueiro não levava a alma para lá e ela ficava vagando aqui no mundo dos vivos. Esse é o ritual desenvolvido porque não se entendia como é que as coisas funcionavam. Mas nós também temos os nossos rituaizinhos aqui. Frequentemente a gente vai em velórios e nós observamos ainda a existência de velas em torno do cadáver. Agora está evoluindo um pouquinho, já não é mais as velas, já não são mais velas de parafina, são velas eletrônicas que simbolizam a vela de parafina, né? Velas elétricas. Por que que tem vela? Quando nós perguntamos isso para as pessoas, a maior parte de nós todos entende que é para simbolizar a iluminação do caminho do falecido, que ele possa encontrar luz, que ele possa alcançar claridade do outro lado. E nós perguntamos, adianta? Não adianta. Por que é que tem vela em torno do morto? É simples entender. Há 100 mil anos atrás, o homem já havia adquirido o controle sobre o fogo. Ele já sabia fazer fogo. Ele sabia manter o fogo. E assim que ele adquiriu uma consciência e começou a lidar com a morte, e por conta de visitar o mundo dos espíritos, ele também, claro,
tinha medo de ficar com o morto no escuro. Então ele clareava o morto com o fogo. E hoje nós não precisamos mais disso porque nós temos luz elétrica. Então a gente acha, o ser humano acha ainda que precisa ter velas em torno do morto, porque senão vai ser um sacrilégio, vai ser um pecado, o morto não vai achar o caminho dele. E não é nada disso. Hoje nós já temos a tecnologia da iluminação, com obrigação inclusive de iluminação de emergência se faltar energia comercial. E a gente continua iluminando o defunto com velas. Não há mais necessidade. Nós já sabemos fazer fogo. Vamos voltar aqui para trás. Claro, se vai voltar tem que ser para trás, né? Quando o homem começou a perguntar, e ele começou a ter contato com a natureza, algumas coisas em relação à espiritualidade começaram a acontecer numa velocidade relativamente grande. André Luiz fala que ao observar o movimento do Sol, e o Sol é que traz a vida para todos nós aqui na Terra, o homem adquiriu a ideia de Deus. Então o pensamento contínuo levou o homem à ideia de um Deus. Para a ciência e as investigações comuns aí da ciência humana, o homem adquiriu a ideia de que havia um ser supremo, alguém tomando conta de tudo isso, alguém que tinha construído tudo isso. E em construindo tudo isso, era, claro, o arquiteto maior. Mas o que ocorre? Da mesma forma que hoje, quando a situação aperta um pouco para o nosso lado, o sofrimento se faz mais presente, as dificuldades, e a gente apela dizendo que Deus esqueceu da gente, Deus nem sabe que eu existo. O homem lá de trás sofria muito mais do que nós. E aí então ele entendia que esse ser supremo, Deus, havia criado ele, mas havia deixado ele por conta própria. For daqui para frente é com você, você se vira, não participa mais da sua vida. Entendia assim o ser humano. Por isso que religião é religar a criatura a Deus, é ligar a criatura a Deus, porque o homem se desligou de Deus assim que ele entendeu que Deus existia, por conta do sofrimento. E esse costume de reclamar que Deus esqueceu da gente, a gente traz então de 100 mil anos para cá. Já se tornou uma cultura dizer que Deus não participa das nossas vidas quando a gente está sofrendo, não é? A partir do momento que o homem descobriu que Deus existia, ele entendeu que para cada fenômeno da natureza, para cada acontecimento, havia potências espirituais tomando conta. Deuses, muitos deuses. Deus do amor, Deus da agricultura, Deus da guerra, Deus do mar, Deus disso, Deus daquilo, que a mitologia traz para nós até hoje, né? A ideia de vários deuses, em cada um deles vinculados a um fenômeno ou algum acontecimento aqui da nossa terra. E claro, como o homem percebia que algumas poucas coisas boas aconteciam, ele entendia que existia deuses bons. E como acontecia muita coisa ruim com ele, ele também achava que existia deuses que eram maus. E com o desenvolvimento da consciência e sempre no processo de indagação, de saber como as coisas funcionam, de querer descobrir solução para os problemas, o homem começou a raciocinar, o ser humano começou a raciocinar da seguinte forma: como é que eu posso me relacionar com esses deuses para melhorar a minha vida? Porque todos nós queremos melhorar a nossa vida. Faz parte do nosso instinto ainda a preservação da espécie, a busca pelo melhor, pela satisfação de nossas necessidades. Então o homem começou a buscar nos deuses um relacionamento que desse a ele possibilidade de ele tirar proveito melhor aqui da vida. E aí ele desenvolveu alguns mecanismos que os estudiosos de religião chamam de mecanismo de servidão. É preciso servir a esses deuses para conquistar coisas aqui na terra. E aí o homem começou a desenvolver alguns mecanismos que vieram redundar no que nós já ainda temos na nossa terra hoje. A princípio pensava-se o seguinte: eu fico super feliz de ganhar as coisas. Quando alguém me dá alguma coisa, eu fico feliz. Então ele entendia que se ele desse coisas para os deuses iam gostar dele e ia evitar dar coisas ruins para ele, e se fossem os bons, ia dar coisas a mais para ele também, ser humano. Então o homem desenvolveu um processo de oferendas. Oferecia-se coisas materiais para os deuses, tanto bons quanto maus, para garantir coisas boas aqui na terra. Facilidades ou menos sofrimento. No Velho Testamento,
há toda uma orientação acerca de como devemos proceder com as nossas oferendas, o que devemos dar e em que condição. Está lá no Velho Testamento, é cultural isso. O homem vem trazendo até hoje. Mas nós podemos perguntar, a humanidade hoje ainda oferece coisas materiais aos deuses, à divindade, aos espíritos? Oferece, não é? Todos nós sabemos disso, que a humanidade hoje ainda oferece coisas materiais para a espiritualidade, na tentativa de conquistar coisas aqui na Terra. Mas, numa análise de sua própria vida, o ser humano entendeu que dando coisas para os deuses materiais, não resolveu. Seus problemas continuavam muito grandes, e aí ele começa a perguntar por que não está resolvendo. E aí ele entende que o que ele está dando é pouco, ele precisa melhorar aquilo que ele está dando. O presente que ele está dando para os deuses não está chamando a atenção dos deuses. Então, numa escala gradativa de crescimento, o homem passa a sacrificar vidas para os deuses, a princípio com animais, chegando a vidas humanas, que nós ainda vemos no mundo de hoje, no nosso planeta Terra. O homem ainda sacrifica a vida para tentar aplacar a ira dos espíritos ou conquistar a simpatia dos espíritos. Nós não entendemos nada de religião ainda. No Velho Testamento também tem uma série de orientações acerca de como fazer sacrifícios. Mas entendimento religioso é uma questão de consciência, e ela vai sendo alterada à medida em que o tempo passa. Na questão das oferendas, por exemplo, Jesus faz uma mudança de paradigma. Ele fala assim: todas as vezes que você for depositar a sua oferenda no altar e lembrar-se que tem algo contra um teu irmão, recolhe a tua oferenda, vá se reconciliar com teu irmão e depois você vem dar a sua oferenda. Então Jesus estabelece que entre o homem e Deus tem o próximo. Jesus começa a inserir no nosso entendimento religioso que na nossa ligação entre criatura e criador existe a figura do próximo. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais. Com o passar do tempo, o homem percebeu que nem as oferendas e nem os sacrifícios davam resultado. E ele está raciocinando e buscando solução. Ele tirou a seguinte conclusão: esses deuses não são de confiança. Eu estou dando coisas para eles, eles não estão devolvendo para mim. Ou é ingratidão ou não posso mais confiar neles. Daqui para frente eu só vou dar as coisas para eles se ele me der primeiro. Como chama isso? Promessas. O homem não recebia de volta o que ele dava, ele começou a dizer para os deuses: olha, eu preciso disso, e se você me der, eu vou em Aparecida do Norte a pé. Se você me der isso, eu vou fazer sopa no centro 6 meses. Nós, seres humanos, ainda fazemos um pouquinho de promessas, não? Mas é nesse período que provavelmente, e é uma conclusão que a gente tira, me permitam dar a minha opinião pessoal, analisando todas essas coisas que aconteceram, é nesse período que deve ter nascido o mecanismo que funciona. Por quê? Alguém com maturidade, e acredito eu pessoalmente que são as mulheres, perceberam que oferecer, sacrificar e prometer não dava certo. E apelaram para a conversa franca, dizendo para os deuses o que é que elas estavam precisando. Eu estou precisando disso. Me ajude a tocar a minha vida. No mecanismo aparece a conversação direta com os deuses, o que viria a ser o que nós conhecemos como preces, a conversa franca com os espíritos. Desenvolve-se aí as preces. Bom, servidão. Esse é um dos aspectos presentes ainda nos dias de hoje aqui na Terra. Nós ainda temos por hábito lidar com coisas materiais, com a espiritualidade e com Deus. Ora, para com Deus não há necessidade, porque todas as coisas são dele. Independente de passar por nossas mãos ou não, todas as coisas são de Deus. Para os espíritos maus, mantém-os e mantém a gente mesmo num vínculo de ignorância e de vida terra a terra, o que não é bom para os nossos espíritos. Vamos para uma outra questão que se apresenta no relacionamento com os deuses.
O homem então está sepultando os seus mortos. Ele entende que existe um Deus e que existe deuses, tanto bons quanto maus. E a questão que se apresenta é a seguinte: eu moro numa caverna, fulano mora com a família dele numa gruta. Aonde será que moram os deuses? Embora eu não veja na espiritualidade, eles devem morar em algum lugar. E o homem começa a raciocinar da seguinte forma: se os deuses bons dão coisas boas para nós, dão muito mais para eles mesmos e para aqueles que convivem com eles. Então, quem convive junto dos bons, vive num estado de felicidade pura, vamos dizer assim. Que nome nós vamos dar para o lugar onde moram os deuses bons, onde tudo é uma maravilha? Que nome o homem escolheu para dar para a casa dos deuses bons? Céu. A gente lembra bem, né? Nós estávamos lá. E o contrário? Porque se os deuses maus são maus para eles mesmos. Então o lugar que eles moram deve ser horrível, porque um deve disputar com o outro uma maldade maior. E esse lugar chama-se inferno. Vamos falar 2 minutinhos sobre esse inferno aqui. Vamos voltar no André Luiz, porque depois que a gente lê André Luiz lá em Evolução em Dois Mundos, a gente chega numa conclusão muito interessante. Ora, o pensamento contínuo liberou o espírito a visitar o mundo dos espíritos. O mundo que ele está visitando é destrambelhado. Como o livro dos espíritos nos explica para nós que o nosso perispírito tem a forma que nós desejamos, ou seja, está vinculado à nossa estrutura psicológica, nossa estrutura moral, o nosso perispírito, 100 mil anos atrás, não era muito bonito. Consequentemente, cada vez que a gente ia ao mundo dos espíritos e via outros espíritos com seus perispíritos, nós nos assustávamos muito. Essa região era de muita densidade espiritual. O homem se sentia sufocado. André Luiz fala que quando a gente desencarnava nesse período, a gente não conseguia ficar muito tempo lá. A gente corria para o nosso grupo social e forçava a nossa reencarnação. Ou seja, nós mesmos forçávamos a nossa reencarnação para fugir do mundo dos mortos, porque esse mundo era horrível. Qual é a conclusão que nós chegamos? Desde há 100 mil anos nós estamos visitando um mundo espiritual que nós construímos com o nosso pensamento. E se fizermos o seguinte exercício: das 24 horas do nosso dia, quanto tempo nós pensamos positivamente? Com fé, com harmonia, com esperança, com amor, das 24 horas do dia. 12 horas? Menos. 6 horas? Menos. Umas 2 horas? Menos. Poucos minutos durante o dia a dia nosso, nós pensamos positivamente. Significa que nós estamos alimentando esse mundo energético, esse mundo espiritual da nossa Terra, há 100 mil anos só com energia terra a terra, densa, pesada. Esse lugar nós habituamos chamar de inferno. O que significa isso? Significa que a gente não precisa ter medo de morrer e ir para o inferno. Nós não vamos para o inferno, nós vamos voltar para o inferno. Estamos habituados a isso, não é? Nós só vamos para o céu quando nós construirmos o nosso céu. Essa que é a questão. Quando nós gerarmos energia suficiente para constituir um céu. Ou se alguém conseguir levar a gente, nós vamos discutir isso lá na frente, lá para cima, passando rapidinho pelo intermédio. O inferno nós construímos. E às vezes a gente mantém eles até hoje, não é? Basta alguma dificuldade, ô inferno que está a minha vida. Chega o olerite, ô inferno. A criança começa a dar trabalho, ô inferno. A televisão sai do ar no jogo do Corinthians, ô inferno. Quer dizer, tudo é um inferno, quer dizer, o sofrimento. Nós estamos habituados com ele e não quer largar de jeito nenhum. Que a gente vive chamando ele, falando dele, construindo ele. Mas o homem fez o seguinte questionamento. Ele já sabe que tem céu e inferno, ele já lida com a morte porque ele está sepultando os mortos. E hoje ele está enterrando alguém de sua própria família. E amanhã, alguém vai enterrá-lo.
E a pergunta que ele começa a fazer é: eu vou morrer e para onde é que eu vou? Para junto dos bons ou para junto dos maus? Aí o homem desenvolve um outro aspecto religioso muito presente na humanidade ainda. Porque ele quer, de qualquer forma, e é da nossa natureza, é instintivo isso, a busca pelo melhor, ele quer de qualquer forma fugir do inferno. Vamos voltar em André Luiz. O homem já desenvolveu a sua consciência e, portanto, uma maturidade espiritual. A questão 621 do Livro dos Espíritos fala que toda a lei de Deus está dentro dessa consciência. E essa consciência, então, passa a ser o nosso juiz. No dia a dia desse homem de 100 mil anos para cá, o que é que a nossa consciência está falando em relação ao nosso destino depois da morte? Que nós vamos para o céu ou que nós vamos para o inferno? No meu caso, é claro, para o inferno não mesmo, subsolo. Então o homem sempre teve apontado pela sua própria consciência que ele não estava agindo bem. Consequentemente, ele ia para o sofrimento. Então ele tinha que desenvolver alguns mecanismos de salvação. Ele precisa dar um jeito de ser salvo. Salvo de onde? Salvo do fogo do inferno. E ele quer ir para o céu. Todos nós queremos ir para o céu. Que jeito é o céu? Céu azul. Céu azul claro, limpo. Por quê? Porque o homem pré-histórico morava no relento. Ele não tinha medo de tempestade, ele tinha medo de qualquer chuva, das nevascas. Então o céu para ele azul é céu mesmo. Uma árvore frutífera carregada, porque ele vivia da coleta de frutos que ele encontrava nas árvores. Se a árvore estiver carregada, ô bênção, é o céu. É só levantar a mão e catar a fruta e se alimentar. Os animais mansos, por quê? Porque à época ele disputava território com os animais que o devoravam. Então os animais mansos é viver no céu. E claro, aquele pasto verdinho de grama baixa que não precisa cortar nunca. Que o homem não quer trabalho. Quer morar no céu sem esforço. Ele quer isso. Ele quer buscar salvação, morar no céu. Ele não quer ir para aquele inferno que ele já conhece, que é o mundo espiritual destrambelhado que ele mesmo construiu. E aí ele desenvolve alguns mecanismos para se salvar. E nós vamos ver que existem até hoje. Se você for batizado, você será salvo do fogo do inferno. Tem isso? As religiões convencionais falam isso no nosso mundo hoje. Se você for batizado, você vai para o céu. Tem fundamentação lógica? Peguemos uma pessoa boa, bom pai de família, bom ser social, uma vida regradíssima, mas deu um azar danado de não ter sido batizado. Desencarnou, vai para o inferno. E aí nós pegamos um batizado que vive fazendo estripolias, causando prejuízo e desgostos, mas deu sorte, ele foi batizado, vai para o céu a hora que morrer. Tem lógica isso? O ser humano acha que tem, porque o simples fato de ser batizado vinculou esse homem a Deus religiosamente, e aí ele está salvo do fogo do inferno. Vinha vindo de Marília hoje, parei atrás de um caminhão. Parei não, alcancei um caminhão. E estava escrito lá: só Jesus salva. Se eu assumir Jesus como meu Salvador, está garantido o céu? O raciocínio é o mesmo da questão anterior. As pessoas acham que se falar que está no time de Jesus, está tudo certo. Assumir Jesus como meu Salvador, vou para o céu quando eu morrer. Mas se esquece, nós nos esquecemos de analisar as próprias palavras do Senhor Jesus. Primeiro, os meus discípulos, ou seja, os meus seguidores, serão reconhecidos por muitos se amarem. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Por que me chamais mestre se não fazem o que eu digo? Já deu para reconhecer quem é que vai ser salvo com Jesus, não é? Já deu para reconhecer. Não adianta dizer, eu estou com Jesus ou Jesus está comigo. Ele está com a gente, mas nós é que não estamos com ele. Só a nossa religião salva. Tem quem fala isso no nosso planeta hoje? Tem. Sempre teve e por um bom tempo ainda vai ter. Por que o homem entende assim? Porque ele não quer raciocinar. É mais fácil ele falar que ele tem razão do que ele pensar naquilo que o outro está defendendo. Nós não gostamos de raciocinar, nós gostamos de engolir as coisas. E se tem alguém que tem uma certa ascendência sobre a gente e fala, você tem que fazer assim, senão você vai para o fogo do inferno, aí é que a gente não vai atrás de raciocinar mesmo. E fica sendo guiados por cegos que conduzem cegos. E todo mundo vai para o buraco. Dizer que só a nossa religião salva é a forma mais clara de demonstrar que a gente não tem razão. Que a nossa religião não tem razão. E olha que absurdo, chega-se ao ponto de dizer que 144 mil vão para o reino dos céus com Jesus. Só 144 mil. Só 144 mil. Ou seja, o planeta hoje tem 7 bilhões de espíritos encarnados. 6 bilhões, 999 milhões, 846 mil não entram no céu. Larga tudo aqui na terra mesmo. O céu desse tamanhozinho para 144 mil pessoas, cabe no Morumbi, no Maracanã. Mas é o raciocínio. E não se leva em conta as outras encarnações, não se leva em conta as outras gerações que já se passou por aqui. De todas as épocas da humanidade, só 144 mil vão adquirir a possibilidade de conviver no céu. O restante vai conviver na terra. Não vai continuar do jeito que está. Não é? O homem entende que ele precisa arrumar um jeito de se salvar. Mas o que é que disse o Senhor Jesus acerca de salvação? Que ele foi taxativo. Jesus diz o seguinte: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Olha que interessante e que contrassenso. Se você quiser, e é instintivo a luta pelo melhor. Se você quiser salvar a sua vida, você não vai conseguir. Você vai perder mesmo a sua vida. Por que Jesus disse isso? E como é que nós devemos raciocinar acerca do que Jesus está falando? É muito simples nós entendermos. Toda a mensagem do Senhor Jesus está vinculada, primeiro, no amor. Quando ele foi cobrado pelo doutor da lei, amarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, que é o maior mandamento da lei que está lá no Velho Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, muito igual, muito parecido com esse, ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo o seguinte: se você quiser a salvação, você tem que dar ela para os outros. Mas ainda assim a gente precisa raciocinar um pouco mais. O que é dar a salvação para os outros? A gente não consegue entender isso se a gente não analisar o que é viver no céu. E o que é viver no céu? Viver no céu é ter uma vida sem conflitos, sem dificuldades materiais, sem dores, quaisquer que sejam elas, sem sofrimento. É uma vida de paz, de harmonia. Isso é viver no céu. Então Jesus está falando o seguinte: se você quiser viver num céu, você dá o céu para as pessoas. E de que jeito a gente pode dar o céu para as pessoas? Não vai ser depois que nós desencarnarmos, precisa ser agora. De que jeito nós podemos dar um céu para as pessoas agora? É simples, a mensagem é de Jesus. É fazer para as pessoas aquilo que queremos para nós mesmos. Se eu resolver mudar o meu comportamento um pouquinho mais, a partir de amanhã cedo, por exemplo, e eu levantar um pouquinho menos rabugento e mais alegre,
As pessoas que convivem comigo vão gostar? Se eu for um pouquinho mais educado ao levantar, um pouquinho mais gentil, um pouquinho mais grato, agradecer um pouco mais, incentivar, elogiar, as pessoas que convivem comigo vão gostar? A princípio elas vão estranhar muito, mas vão gostar. E vão se sentir melhores. A partir do momento que eu cobrar menos, que eu impor menos, que eu exigir menos, que eu acusar menos, que eu perdoar mais, eu vou fazer as pessoas se sentirem num céu. É isso que Jesus está falando. Se nós queremos um céu depois, nós temos que dar um céu agora. Essa é a salvação que Jesus propõe. E se eu não der esse céu para as pessoas, eu não tenho direito ao céu que eu imagino quando eu desencarnar. Então o processo de salvação com Jesus é comportamental. É uma questão de comportamento. Ou seja, com Jesus não é religião humana. O meu reino não é deste mundo. Com Jesus a questão é o que estou fazendo para as pessoas, porque aquilo que eu fizer é o que eu vou receber. A cada um será dado segundo as suas obras, disse Jesus. Essa que é a questão. E ainda com relação a comportamento em Jesus, nós podemos nos lembrar do que ele falou a respeito dos próprios sacerdotes. E Jesus não teve medo de falar dos sacerdotes. Vocês não entram no céu e não deixam o povo entrar. Jesus disse isso para os sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes interpretavam mal a lei, viviam uma vida de fachada e mantinham o povo todo na ignorância. Vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Disse mais ainda dos sacerdotes: sepulcros caiados por fora, ou seja, bem apessoados, bem paramentados, cheios de rituais e cerimônias, mas no mundo íntimo, só podridão. E ainda disse mais dos sacerdotes. E aí, quase que foi a gota d'água, né? Raça de víboras, as prostitutas entrarão diante de vós no reino dos céus. Ora, a época de Jesus, comparar um homem com uma mulher já era um absurdo. Comparar um sacerdote com uma prostituta e dizer que essa prostituta ia entrar no céu antes do sacerdote, estava pedindo para ir para a cruz, né? E foi o que aconteceu, porque os homens não entenderam a mensagem de amor do Senhor Jesus. Assim como não entenderam aquilo que estava implícito também na mensagem do Senhor Jesus, que era um segundo aspecto que no futuro a gente ia entender. Jesus diz assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E se vocês me amarem, além de serem reconhecidos como meus discípulos, conhecereis a verdade. Jesus estava falando que nós teríamos a possibilidade no futuro, porque conhecereis está no futuro, de conhecer a verdade, que haveria de nos libertar. Disse ainda Jesus: muitas coisas eu ainda tenho para vos dizer, agora vocês não podem suportar. Ou seja, faltava ainda para nós, à época, muito conhecimento. Jesus não podia dar. Para Nicodemos, ele atesta isso quando ele fala: Nicodemos, você é doutor da lei e não entende as coisas que eu estou te falando, que são da terra, e se eu te falar das coisas do céu? Quer dizer, Jesus não falou do céu. Quem falou do céu e do inferno até agora são os homens, os seres encarnados, que estão dizendo que é assim que funciona. E esse ser que vem lá do Paleolítico, vem atravessando todo esse processo de desenvolvimento, passando por toda a Idade da Pedra, atingindo agora os dias de hoje, esse ser lá de trás era mais inteligente do que nós somos? Mais bem informado, mais espiritualizado, melhor desenvolvido psicologicamente? Não, mas ele dita regras que a humanidade segue até hoje, inclusive pessoas de ciência, porque não tem maturidade espiritual, e não analisam, não raciocinam, e é preciso raciocinar. Então Jesus deixa implícito a necessidade do conhecimento, tanto que fala que é a ignorância que nos prende, que nos mantém cativos. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele vos haverá de esclarecer sobre todas as coisas. Ora, o Consolador então, que Jesus prometeu, teria que trazer para nós duas características. A primeira é nos fazer conhecer todas as coisas.
E a segunda, aliás, a primeira é lembrar as coisas que ele havia dito, ou seja, a lei do amor. Então o Consolador traria todo o conhecimento vinculado à lei de amor, porque vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Nós chegamos à conclusão tão facilmente que o Consolador prometido por Jesus teria que trazer toda uma quantidade de esclarecimento para libertar a gente da ignorância, mas nos vincular ao seu Evangelho. Quem é o Consolador prometido por Jesus? Ou o que é? É a doutrina espírita. Não existe outra religião na face da terra que peça para a gente fazer isso. Amar e se instruir, para deixarmos de ser cegos, na mão de cegos. Com isso fica na mão de cada um o processo de chegar ao céu ou ao inferno. A cada um é dado segundo as suas obras, disse Jesus. Porque a religião das organizações humanas está sempre em conflito. Por exemplo, quando foi proposto para a religião dos homens a questão de que eu não sou tão ruim para ir para o inferno, eu já faço coisas boas. E aí? Qual é o limite de ir para o inferno e qual é o limite de ir para o céu? Qual é a linha intermediária? Em recebendo essa preocupação da sociedade humana, a organização humana, no caso o cristianismo, deu a solução rapidamente, administrativamente. Olha, fica tranquilo, entre o céu e o inferno tem uma regiãozinha chamada purgatório. Um estágio lá depois que você morre e você vai para o céu. Quem é que está dizendo que é assim? Os homens encarnados, há 1500 anos atrás, são mais espertos do que nós somos? Não. Não, então falta pensar. Então a doutrina espírita traz para nós o Consolador prometido por Jesus, dizendo que não basta se dizer espírita. Muito pelo contrário. Allan Kardec faz pelo menos três colocações acerca de doutrinas religiosas. Na questão 842 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz o seguinte para os espíritos questionando: todas as doutrinas dizem estar de posse da verdade, o que é um fato. Qual delas é aquela que podes gabar de estar com a razão? A melhor doutrina, dizem os espíritos, a melhor doutrina será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas. O que é que está falando? Que toda religião é boa desde que forme homens de bem, desde que forme pessoas boas. Isso está também no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda religião deve conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus se ele se tornar perfeito. Então toda religião, ou qualquer religião que não tornar o homem melhor, está fora de contexto e no caminho errado. Tem que tornar o homem melhor. Quando os espíritos respondem a Kardec na questão 842, dão essa resposta a Kardec, eles estão dizendo que não basta você ser espírita, não basta eu ser espírita, se eu não fizer aquilo que precisa ser feito, ou seja, me tornar uma pessoa boa. Senão, é voltar para o inferno mesmo. Kardec ainda propõe uma outra questão aos espíritos, dizendo qual é aquela doutrina que está melhor preparada. A doutrina mais bem equipada, mais bem preparada, será aquela que mais instrumento tiver para atingir o coração e a razão, dizem os espíritos para Kardec. Ora, a doutrina espírita é como Jesus, precisa conhecimento e amor. Primeiro amor, que nós não sabemos lidar ainda com o conhecimento. A gente precisa desenvolver o amor ainda. Falou que a doutrina espírita? Não, mas os espíritas terão a obrigação de fazer isso acontecer. E na questão 982, então é definitivo. Quando Allan Kardec questiona os espíritos se basta acreditar nos postulados espíritas para garantir a sorte futura. Ou seja, basta se dizer espírita para ir para o céu? Não, diziam os espíritos. E aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, estariam relegados ao sofrimento? Desamparados de Deus? Só há uma forma de você garantir o céu: a prática do bem, que é o amor que Jesus pediu para a gente colocar em nossas vidas aqui na terra. Aí a salvação chega. No capítulo número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo,
lei de liberdade, perdão, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, terceira parte, lei de liberdade. Há toda uma série de questões propostas acerca da consciência. E a consciência religiosa precisa ser respeitada por todos nós. Nós não temos o direito de sobrepor às consciências das pessoas o nosso entendimento. Precisa ser respeitado. Então todas as religiões são importantes, porque as pessoas se encaixam nelas de acordo com o seu entendimento. Convencê-las na marra seria acelerar um processo de maturação que as pessoas não têm estrutura às vezes para suportar. O que é que nós devemos fazer? Esclarecer na medida do possível, mas sobretudo exemplificar o que temos aprendido na doutrina espírita. Se nós nos transformarmos em pessoas melhores, pessoas de bem, as pessoas vão reparar que a gente mudou quando se tornou espírita. Puxa, o que será que tem esse espiritismo para mudar o Navarro desse jeito? E olha que não mudou nada ainda. As pessoas vão questionar. Então a questão de religião no planeta não é ser espírita, ser católico, ser budista, ser muçulmano, não é nada disso. A questão é a forma como nós lidamos com o próximo. E alguém pode dizer então, qual é a vantagem de ser espírita? Os próprios espíritos nos esclarecem a respeito. Ora, conhecendo o futuro, questão 799 do Livro dos Espíritos, conhecendo o futuro, deixando de estar velado, conhecendo as coisas como elas são, o homem é mais senhor de si, viverá melhor agora e fará mais bem para as pessoas que convivem com ele. Chegará no mundo dos espíritos sabendo onde está chegando e o que deve ser feito, mesmo que seja numa região de sofrimento. O esclarecimento sempre será necessário. O esclarecimento sempre será a solução para os nossos questionamentos. Por isso só há um caminho: obedecer à orientação do Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É a mensagem da doutrina espírita. Religião no mundo ainda é uma questão de homens, mas esses próprios homens é que deverão transformar a religião em religiosidade. Mas cada um de nós tem que tomar peito e mudar a si mesmo, no entendimento e na prática. Estudemos Kardec, mas sempre com Jesus. E aí a felicidade virá mais rapidamente. Muito obrigado a todos e muita paz.